Aula 2, Introdução a Bases Numéricas 2, 8 e 16. Então agora a gente pode falar em maneiras de representar as informações que a gente usa no dia a dia dentro do computador. Então a gente tem basicamente espaços de memória que a gente cria dentro dos nossos programas para poder manipular os dados. Então a gente vai precisar encontrar maneiras de representar tudo que a gente vê e usa dentro de um computador através de zeros e uns que vão ficar armazenados dentro dessas variáveis. Então, por exemplo, a gente tem os tipos básicos de variáveis, tipo inteiro, onde eu vou precisar guardar um número como 45, por exemplo. Eu tenho variáveis que a gente chama de ponto flutuante, onde a gente vai poder colocar números muito pequenos ou muito grandes, usando a vírgula. Nesse caso não são números puramente inteiros. E a gente vai precisar também guardar letras para formar palavras. Bom, a gente tem livros digitais em arquivo digital. A gente vai precisar transformar esses caracteres, um L, um B, um 8, uma exclamação, uma arroba. A gente vai precisar encontrar maneiras de transformar esses caracteres em zeros e uns também. Agrupando esses elementos, a gente pode criar, por exemplo, vetores, onde a gente consegue colocar mais de um caractere formando uma palavra, por exemplo. Ou a gente pode pegar e agrupar vetores formando matrizes, onde a gente vai poder guardar, por exemplo, as informações de vermelho, verde e azul que um pixel precisa ter, e com base em um conjunto de pixels a gente pode formar uma imagem colorida. Então, antes da gente falar de zeros e uns, a gente pode falar sobre maneiras de representar números. Então, a gente trabalha desde que nasceu com a base decimal. A maioria das pessoas ao nosso redor vão nascer, viver e morrer conhecendo apenas a base decimal, que é utilizada pela maior parte de nós seres humanos. Pois bem, é possível trabalhar em outras bases sem ser a base 10, que é a base decimal. A gente tem, por exemplo, a base binária, que é a verdadeira linguagem de máquina, e é utilizada por virtualmente todos os processadores disponíveis comercialmente. Então, a base binária só vai ter dois caracteres, é o 0 e o 1. A base octal possui 8 caracteres. Ele é usado em linguagem de programação voltada para processadores de 8 bits, que são mais antigos, por volta aí da década de 70. E a base hexadecimal, que é usada em linguagens de programação mais modernas, voltadas para processadores de 16 bits em diante. O mais comum é encontrar processadores de 64 hoje em dia, mas mesmo assim ainda é bastante utilizada porque funciona basicamente como uma versão zipada de um número binário. É muito mais simples, muito mais prático a gente usar a base 16 do que a base 2. A gente vai poder detalhar um pouco mais isso aí um pouco mais para frente. Aqui nessa tabela tem um comparativo de base decimal, binária, octal e hexadecimal. Então a base decimal não tem muita novidade. Aqui está representado do 0 até o 15. Aqui a gente tem na segunda coluna o valor binário correspondente. Nesse caso eu estou utilizando 4 caracteres correspondentes a 4 bits. Então eu tenho o 0, que é tudo 0. Depois eu tenho o 1, que é o mesmo. O 2, que vai ser o 1, 0. O 3, que vai ser o 1, e assim por diante. Então veja só, no caso do número decimal, a gente usa 10 caracteres diferentes. Então, do 0 até o 9, você observa que a gente tem apenas um caractere. Se você for contar de 0 até 9, nós temos 10 caracteres diferentes. Por isso que a gente chama de decimal. E quando a gente tenta avançar do 9, a gente não tem mais caracteres dedicados. Quer dizer que a gente precisa começar a reciclar. E é exatamente isso que a gente faz. A gente coloca um 1 na frente e reinicia para o 0, o mesmo 0 que a gente iniciou aqui em cima, e continuamos a nossa contagem.
No caso da base binária, a ideia é exatamente a mesma, só que os caracteres que a gente tem disponível para poder utilizar acabam muito mais rápido, porque a gente só tem o 0 e o 1. Então a gente tem 0, 1 e já acabou. Então a gente precisa colocar um do lado e reiniciar a nossa contagem com 0. E essa é exatamente a lógica que a gente usa para gerar os demais números binários a partir daqui. Já no caso da base octal, a gente está trabalhando com base 8. Quer dizer que eu tenho 8 caracteres disponíveis. E vão do 0 até o 7. E quando a gente tenta passar do 7, a gente precisa começar a reiniciar a contagem, colocando um 0, voltando para o primeiro elemento e colocando um contador 1 aqui do lado, para lembrar a gente que a gente já passou do número 7. No caso da base hexadecimal, a ideia é parecida com a da octal, parecida com a binária, parecida com a decimal. A diferença é que a gente tem muito mais do que 10. A gente tem 16 caracteres. Então a gente tem o 0 até o 9, como a gente tem na base decimal. A diferença é que agora a gente tem ainda mais alguns caracteres que a gente pode utilizar. Quer dizer que depois do 9, a gente ainda tem o A, o B, o C, o D, o E e o F para poder trabalhar. Isso quer dizer que o F seria o último caractere disponível para representar números em hexadecimal. Quer dizer que se eu tentar avançar do F, eu vou finalmente ter que começar a reciclar os números. Quer dizer que nessa tabela não está aparecendo, mas depois do F viria o 10, o 1 e o 0 na base 16. Então, percebam que esses são apenas números. Os números normalmente são utilizados para representar quantidades. Cada linha dessa corresponde a uma quantidade igual. A diferença aqui é apenas a maneira que você vai representar uma certa quantidade de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu tenho aqui 11. Vamos pegar o exemplo 10, por exemplo. O 10 é o número de dedos que eu tenho, por exemplo, somando as duas mãos. Então, com esses dois caracteres, eu consigo representar essa quantidade. Em binário, 1010 representa essa mesma quantidade. Eu não tenho mais dedos ou menos dedos por causa disso. Se eu tenho 12 aqui, é apenas a maneira que você representa a quantidade. Eu continuo tendo 10 dedos na minha mão. Só que se eu fosse representar essa quantidade na base 8, eu usaria o 1 e o 2. E da mesma maneira, se eu for representar a mesma quantidade na base 16, eu iria representar pela letra A. Então vamos ver como é que a gente faz para converter os números de uma base para outra. Então os procedimentos eles são bem simples. Vamos começar então pela conversão da base 10 para qualquer outra base. Eu estou na base 10, eu tenho um número representado na base 10, que é a base que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. E eu quero pegar e descobrir como é que eu faço para representar essa quantidade de qualquer coisa na base 8 ou 16 ou na base 2. O procedimento é igual para qualquer base que você vá. Então, primeiro, divide-se de maneira sucessiva o número da base 10 pela base desejada. Quer dizer que você vai pegar e vai dividir o número, seja lá qual for, pela base para qual você quer ir. E o resultado dessa divisão você vai dividir de novo. De novo, e de novo, e de novo. Até que o número fique menor do que o número da base que você quer ir. Aí o procedimento acaba. O resultado da conversão vai aparecer nos restos das divisões e não pode se esquecer que a gente precisa ler o valor de trás para frente. Aqui eu tenho um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho o número 21. Vocês estão vendo que eu estou usando um subscrito 10 para indicar a base. Eu tenho 21 na base 10, que é o 21 que a gente usa no nosso dia a dia. E aí eu quero converter o 21, por exemplo, para a base 2. Como é que eu faço? Então, para a base 2, eu vou pegar o 21 e vou dividir por 2. O resultado vai dar 10 e o resto vai ser 1. O 10, que é o resultado da minha divisão, ainda é maior que 2, então eu vou continuar o meu procedimento. O resultado deu 5, resto 0. O 5 ainda é maior que 2. Vou realizar mais uma divisão por 2. O
resultado agora deu 2 e o resto deu 1. O 2 é igual à base que eu estou dividindo. Eu vou poder fazer mais uma divisão, vai dar 1. E agora, se eu pegar os restos das divisões, eu vou ter exatamente o número convertido para a base 2. A gente só precisa lembrar que a leitura tem que ser feita de trás para frente. Então, esse 1 que está aqui no final vai ser exatamente o primeiro caractere disponível lá no meu resultado. Agora vamos dizer que eu queira fazer uma conversão para a base 8. Como é que eu ia fazer? Eu vou pegar o 21 e vou dividir por 8. O resultado vai ser 2 e o resto vai ser 5. Como o resultado da minha divisão é 2, o 2 é menor que 8, então eu não posso continuar as minhas divisões. E o resultado já está pronto. Então, o resultado é 25. Lembrando que a gente sempre faz a leitura de trás para frente. E, por último, eu vou pegar o 21 e vou dividir por 16 para converter esse número para a base 16. Então, vai dar 1, que vai dar 16, e o resto ficou 5. Quer dizer, então, que o resultado ficou 15. Quer dizer que 21 na base 10 vai corresponder a 15 na base 16. Para ficar mais claro, eu vou fazer mais um exemplo aqui na base 16. Vamos imaginar que eu tenho o número 170. 170 na base 10. Como é que eu faço então para converter para a base 16? O procedimento é o mesmo. Vou pegar o 170, vou dividir por 16 e o resultado vai ser 10. Então 10 é menor que 16, então as minhas divisões vão acabar por aí. Só que o resto deu 10. Então o resultado seria 10, 10. Só que esse 10 que aparece, ele está na base decimal. E eu preciso converter ele para o correspondente em hexadecimal. Se a gente for olhar na tabela lá que a gente viu agora há pouco, vocês vão ver que o 10 corresponde ao caractere A em hexadecimal. Então 170 na base 10, na verdade, corresponde a AA na base 16. Vamos imaginar agora que eu vou fazer o oposto. Eu vou pegar agora e vou converter um número que está em qualquer base de volta para a base 10. Qual é o procedimento? Na verdade, o procedimento ele é bem simples. Ele é baseado em decomposição em fatores de base. O que é que significa? Vou pegar o exemplo do 125. O 125 está na base 10. Como é que eu faço essa decomposição em fatores de base? É muito simples. Veja exemplo. O 1 eu vou multiplicar pela base que eu estou, que é a base 10. E esse 10 vai ser elevado ao número que corresponde à posição desse número dentro da cadeia de caracteres. Então, por exemplo, o 5 ele está na unidade, né? Então, ele vai ser multiplicado por 10, que é a base que eu estou, e vai ser elevado a 0, que é a posição inicial, que corresponde à unidade. Já o 2 ele vai ser multiplicado por 10, porque estamos trabalhando na base 10, e vai ser elevado a 1. Ele vai corresponder à dezena. E o 1, que é o primeiro, o mais à esquerda, ele vai ser multiplicado por 10 elevado à segunda, que é a centena. Então, se você pegar e realizar essa continha aí, você vai ter 1 vezes 10 ao quadrado, que vai dar 100, mais 2 elevado à primeira, 2 vezes 10 à primeira, que vai dar 20, mais 5 vezes 10 elevado a 0, que vai dar 1 vezes 5 igual a 5. Então, eu vou ter 100 mais 20 mais 5, que vai dar 125. Esse exemplo ele é só para funcionar como um pontapé inicial, porque esse tipo de conta não leva a lugar nenhum. Mas vamos imaginar que eu tenha o número 11001 na base 2. Então, nesse caso, eu vou ter o primeiro 1, o mais à esquerda, vezes 2 elevado à quarta. O outro vai ser elevado à terceira, segunda, primeira e elevado a 0. Então, nesse caso, você percebe que não é mais multiplicado por 10 e sim por 2, porque é a base original que o número está. Depois que a gente realizar todas as multiplicações e finalmente as somas, a gente vai chegar no número 25. Que é exatamente o número que corresponde a 1101 na base 2.
Já no caso do número em hexadecimal, o F e o C, eu vou ter o F, que é o caractere que está mais à esquerda, vezes 16, que é a base elevada à primeira, mais o C vezes 16 elevado a zero. Então, como eu não consigo multiplicar o F e o C, eu preciso converter para os valores correspondentes lá da tabela. Então, o F, como vocês podem voltar lá e perceber, vai dar 15, enquanto que o C vai ser 12. Então, eu vou ter 15 vezes 16 elevado à primeira, mais 12 vezes 16 elevado a zero, que vai dar 1. Então, o resultado da minha conta vai ser 15 vezes 16 mais 12. Vai ser igual a 252 na base 10. E aí nós temos um caso especial, que é quando a gente precisa converter da base 2 para a base 16. Então, esse procedimento ele é bastante simples e bastante rápido de ser feito. Tudo que a gente precisa fazer é separar ou agrupar os números que a gente tem disponível de 4 em 4 bits. E depois tudo que a gente precisa fazer é olhar lá na tabela e converter de maneira direta. Então eu tenho aqui esse número, eu vou pegar aqui esses 4, então eu vou pegar esses 4 aqui, então eu tenho 0, 0, 0, 1, aqui o primeiro número. Depois eu vou pegar 0, 1, 0, 1, então 0, 1, 0, 1, tá aqui, vou deixar em verde. E esse 1 aqui, e para fechar os 4 que estão faltando, eu vou completar com os zeros à esquerda, que não vão alterar o número original. Então está aqui em azul. Então se eu pegar esse número aqui, olhar lá na tabela e converter direto para hexadecimal, vai dar 1. Esse número em verde vai dar o 5 e esse aqui vai dar 1. Então o resultado da conversão já sai de maneira direta. Se eu pegar esse caso aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 1, 0, 1, 1, que são os 4 primeiros, está em vermelho. Eu tenho 1 aqui, mais 3 zeros para o lado de lá para completar os 4 bits que estão faltando. E aí eu consigo converter direto, vai dar 1B. Se eu pegar 1, 1, 1, eu vou completar com 0 para formar um grupo de 4. Olhar na tabela e vai converter direto para o 7. Então, esse é o procedimento que a gente utiliza para fazer esse tipo de conversão. Agora, se eu quiser fazer o contrário, também é bastante simples de fazer. É só utilizar a tabela mais uma vez. Então, o F e o A, o F vão ser 4 bits, 1. O A vai corresponder ao valor binário 1010. Então, basta colocar um do lado do outro e o resultado já está convertido para a base binária. No caso do 11, na base 16, olhando na tabela mais uma vez, substituindo cada caractere em hexadecimal por 4 bits, ou 4 caracteres na base binária, eu vou ter 0001, 0001. Bom, nesse caso aqui, esses 3 zeros à esquerda aqui, eu nem precisaria representar, mas só para manter o padrão, eu preferi manter. Então, se vocês observarem os outros exemplos, vocês vão ver que correspondem exatamente a essa mesma lógica. Bom, pessoal, por essa semana é só. A gente se vê no nosso encontro síncrono. Até logo!